Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Fé Podcast. Eu que vos falo, sou o Ângelo Joveto, o apresentador desse belíssimo programa. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva ao nosso canal, deixe o teu like, assine o sininho das notificações para estar informado de todo o melhor conteúdo religioso que existe aqui nesse programa. Hoje a nossa casa estará recheada e abençoada. Ai, você não faz menção do grande homem que nós temos nesse meio. Estará conosco o nosso bem-amado Carlos que volta. Ele que é escritor e economista. Com todo o prazer nós temos a grandeza e a honra de te receber no nosso lugar. Seja bem-vindo, nosso bem-amado. Carlos que volta. Sim. Como estás, mano? Eu estou bem, ilustre, como está? Nós estamos bem. Ok. Vamos falar de uma coisinha bonita. Hoje vai nos falar de como um cristão deve gerir a sua economia no tempo de crise. Antes, porém, vai nos explicar um pouquinho, porque muitas das vezes temos ouvido, né, esse tema. Mas antes, vai nos falar um pouquinho do teu processo de aprendizado, como foi a tua trajetória até chegar nesse grande homem na qual nós respeitamos. Só para ficar aí um ATT, ele é escritor. Ele tem uma obra literária que é Gestão Universal. Você que ainda não tem, vá, procura. É uma uau, vai te enriquecer. Mas antes, porém, ele vai falar um pouquinho da sua trajetória. Bem amado, fala um pouquinho da tua trajetória como cidadão. Como foi esse processo? Mais uma vez, né? Primeiramente gostaria de agradecer ao Fé Podcast por ter me convidado, não é? Aqui também agradecer ao nosso Pai, todo Criador, todo poderoso, que é Jesus Cristo. Então, Carlos que vota é um escritor, economista, técnico médio de administração pública pelo IMEL, licenciado em economia pela Universidade Agostinho Neto e mestrando em gestão de recursos humanos. Carlos que vota é um jovem que faz de tudo então para elevar o nosso país, então, de modo com que ele se torne desenvolvido socialmente e economicamente. Vamos falar um pouquinho, porque muitas das vezes temos ouvido, né, economia. Há muitos que só falam economia, mas não conhecem o que é isso. Pode nos definir o que é economia de um modo breve? Bem, de um modo breve eu poderia, portanto, dizer que a economia é a ciência da escassez. A economia é a ciência que nos mostra como os homens vão gerir recursos limitados para satisfazer, então, necessidades ilimitadas. Necessidades, portanto, que não terminam. Então vamos rápido ao nosso tema. Como um cristão deve gerir a sua economia em tempo de crise? Bem, como um cristão deve gerir a sua economia em tempos de crise? Isso vai nos remeter, portanto, à Bíblia, não é? Nós vamos nos apegar na Bíblia para então falarmos um pouquinho desse maravilhoso tema. Bem, em Provérbios 25:5, ele mostra que o homem apressado, ele é conduzido à ruína. Então, portanto, um cristão, para gerir de forma eficaz a sua economia, ele primeiro deve colocar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tudo o que ele fazer tem que consultar primeiro Deus. Mas como vai consultar Deus? Através da oração. Então, Jesus Cristo vai mostrar o melhor caminho, então, para gerir a sua economia, de modo a fazer as coisas de forma lícitas, alocando os recursos nos propícios lugares, então, para não fazer gastos que não vão, então, portanto, ajudar na satisfação das suas necessidades. Certo. Uma coisinha que acabaste de falar aqui, que gasto das suas necessidades. Existem cristãos que estão em determinada igreja, né, denominação, vamos assim falar, que eles são obrigados, nesse caso, por intermédio da doutrina da igreja, que devem dar quase tudo da sua economia que o Senhor vai retribuir. Então, como economista, como vês esse fator, ou esse fato, como é que vês? Eu tenho que entregar toda a minha economia, sendo a igreja não me ensinar como devo economizar, como posso obter a economia? Não, nesse caso eu penso que um cristão, não pode, é complicado nós darmos tudo.
Por quê? Porque Deus não nos dá o que nós queremos. Deus dá o que nós precisamos. Portanto, nós vamos dar o suficiente de modo com que nós também estejamos, portanto, bem. Porque eu sou cristão. Deus diz, cuida-te para mim te cuidar. Eu ganho 100 mil kwanzas. Eu não vou dar todos 100 mil kwanzas em dízimos. Não. Eu vou dar o necessário para que também a minha família em casa esteja bem. Mas sempre com base naquela conversa que eu terei com Deus. Na oração. Eu vou fazendo uma oração. Então Deus vai me conduzir o melhor caminho. Mas eu não penso que nós devemos dar tudo como cristãos. Devemos só dar aquele necessário, né, que nós achamos que dá, né? E tirando vai nos ajudar também. Nós vamos conseguir ter algo então para nos alimentarmos. Penso que deve ser assim. De um modo, como tens constatado a economia no meio de muitos cristãos, né? Porque existem pessoas que são cristãos e eles esbanjam, passo assim a palavra, os seus valores anarquicamente, ajudando causas que nem sequer, e depois quando fiquem pobres, vão sempre acusando alguém, não, fulano. Será que há mais gerência desse tal cristão? E como vês o estado da economia no meio dos cristãos? O estado da economia no meio dos cristãos não é aceitável. Está mesmo mal. Porque nós, para fazermos uma gestão eficiente das nossas finanças, nós devemos primeiro fazer um planeamento. Esse planeamento vai nos mostrar quanto nós vamos gastar num determinado dia, sem, portanto, nos esquecermos do próximo dia. Então, uma das coisas que mais domina a sociedade, até mesmo os cristãos, chama-se vaidade. Viver de aparência. O cristão vai à igreja, não é? Nós não podemos adorar o nosso líder, né? Ou pastor, ou padre, não. Devemos adorar simplesmente Jesus Cristo. O cristão vai à igreja, gasta muito. Por exemplo, tem vezes que o cristão só ganha 100 mil. Sai com os irmãos da igreja, quer gastar 100 mil. Ainda por cima faz dívidas. Então nós devemos ter uma ideia de como gerir as nossas finanças. Nós vamos gastar hoje, não é? Podemos comprar uma Bíblia, podemos ajudar um menino assim na rua que está a precisar, porque nós recebemos simplesmente o que nós damos. Nós vamos dar amor às pessoas, nós vamos receber também amor em abundância. Então, portanto, os cristãos devem posicionar-se naquilo que tens a gestão. Porque a gestão, muitas das vezes, é mal gerenciada pelos cristãos. Nosso bem amado, no teu ponto de vista, como seria a gestão da igreja? Porque, embora existem, né? Recentemente vimos um homem de Deus, um líder, pegou alguns valores, algumas coisinhas, foi oferecendo, gastando anarquicamente. No teu ponto de vista, como seria a gestão da igreja? Seria mais virado para os cristãos, para o esbanjamento dos próprios líderes? Como seria a gestão, para o teu ponto de vista? Bem, no meu ponto de vista, a gestão tem que ser virada então para o cristianismo. Nós não podemos, uma vez que a igreja não tem, a igreja é de Deus. Nós somos a igreja, porque nós quando vamos nos unir, vamos orar, não é? Vamos construir, portanto, uma igreja. Então, nós não podemos gastar aquele dinheiro. Eu vejo muitos líderes a esbanjarem dinheiro, carros muito caros. O líder está a apresentar, está a entrar no, chama-se que é aquilo, eu esqueci, desculpa, púlpito. Está a chegar com o último iPhone. O último iPhone, mas tem crianças a sofrerem. Isso já mostra que a gestão está a ser mal feita. Aquele dinheiro do último iPhone, o líder podia bem comprar um telefone que dá para fazer outra coisa. Né? Tem muitos telefones, tem telefone de 100 mil, não é preciso comprar um telefone de 3 milhões de kwanza. Se tem crianças a sofrerem, não seria melhor? A gestão da igreja tem que ser virada para as necessidades dos mais necessitados, né? Dos mais carenciados. Por exemplo, não é? A igreja vai arrecadar dinheiro e vai efetuar doações, vai contribuir de forma positiva para o engrandecimento do mesmo da nação e ajudar, porque tem muitos irmãos na igreja que passam mal. Se eu o dinheiro estou a tirar, não é? Estou a comprar o último iPhone, eu como pastor ou como padre. Então, quando o irmão estiver doente, quem vai dar aquele dinheiro? Então, nós como líderes devemos nos posicionar, devemos saber
se nós estamos a arrecadar aquele dinheiro para qual propósito. Porque o dinheiro da igreja tem que ser tudo alocado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é refletida no amor, porque Deus é amor. Então não vamos viver na vaidade. Aquele que diz estar na luz, mas não ama o seu irmão, até agora continua estando em trevas. O dirigente sabe que o irmão está a sofrer, está a passar por necessidades. Não dava para, por exemplo, vender aquele telefone que conseguiu com o dinheiro da igreja e ajudar. Então a gestão tem que ser feita de forma eficaz, de modo então a satisfazer as necessidades primordiais da casa do Senhor, nomeadamente a igreja. Nosso bem amado Carlos que vota. Eu gostei desse nome, Sim, sim. É escritor e economista. Que conselho deixas, nesse caso, estamos a falar ainda um pouquinho da gestão, que conselho deixa a estes líderes, pastores, dirigentes, né, que fazem mais gerência dos valores, do fundo arrecadado pela igreja? Que conselho? Porque na realidade existem muitos que fazem isso. Então, ouvindo o teu conselho, se calhar não tinha noção das coisas que estavam aí passar. Que conselho deixa? Também está aproveitando essa câmera. Sim. Bem, você como líder deve gerir de forma eficiente os seus recursos. Antes de gastares o dinheiro, por exemplo, da igreja, deves saber qual é a posição, né, em termos de urgência daquela necessidade. E as coisas da igreja têm que ser alocadas para um bem maior, que é o quê? Que é ajudar o nosso próximo. Deve ser feito um plano, porque muitos líderes não conhecem a educação financeira. Então, tem que gerir, né? Precisa do acompanhamento, alguém para dizer, por exemplo, a igreja hoje conseguiu 20 sacos de arroz. Será que aquele 20 sacos de arroz eu como cristão ou como pastor eu vou ter que vender para comprar o último iPhone? Não. Vou pegar aquele dinheiro, posso tirar um pouquinho para uma necessidade da igreja, depois eu vou pensar no amanhã. Os líderes religiosos devem pensar no amanhã. Eu estou a gastar o dinheiro hoje, das ofertas, dos dízimos. O que vai ser da igreja amanhã? Amanhã, por exemplo, se aparecer a Covid-19, como é que eu vou ajudar os meus irmãos? Então, os líderes religiosos não devem pensar simplesmente no seu bem, em si. Devem pensar na coletividade. Porque muitos líderes atualmente querem se enriquecer, ter carro de última geração. Não. Então devem gerir de forma eficiente os seus recursos, saber aquilo que é necessário, fazendo um planeamento, saber quais são as receitas que a igreja vai arrecadar e quais são as despesas da igreja. Então nós vamos fazer um orçamento. Por exemplo, vamos ver que as receitas e as despesas são iguais, mas sobrou um dinheiro. Então esse dinheiro vamos reservar, vamos guardar, não vamos gastar simplesmente hoje. Vamos gastar naquelas necessidades então que são importantes e que têm impacto positivo na palavra de Deus. Amém. Nosso bem amado Carlos Fosse, meio a situação, né, que vivemos em Angola, não só no mundo em geral, como deveria verdadeiramente, né, vou ainda tocar nessa questão, se calhar explicaste, mas não aquilo que querias explicar. Exatamente. Eu sei que ainda tem alguma coisa. Como um cristão verdadeiramente deve economizar, deve gerir, nesse caso, os seus bens arrecadados, né? Como deve? Bem, o cristão deve gerir o seu bem pensando no longo prazo. Vamos supor que o cristão nesse momento tem 5 mil kwanzas. Nós sabemos que tem hambúrgueres também. O cristão quer comer um hambúrguer. Tem hambúrguer de 5 mil kwanzas. Mas também tem hambúrguer de 2 mil kwanzas. Ao invés de comprar aquele hambúrguer de 5 mil kwanzas, o cristão poderia bem comprar um hambúrguer de 2 mil kwanzas, a pensar no amanhã. Então, o cristão deve gastar o seu dinheiro não em bens de Veblen. Bens de Veblen são bens luxuosos. Devemos gastar o nosso dinheiro simplesmente naquilo que é necessário para nós. Vamos comprar uma Bíblia, vamos, né? Porque a palavra de Deus diz que nós também devemos dar dízimos, não é isso? Tem que dar dízimos e esses dízimos vão ser usados então para o engrandecimento da palavra de Deus. Então, o cristão deve gerir as suas finanças de forma eficaz e eficiente. Eu estou a gastar hoje. O que é que vai ser de mim amanhã? Eu ganho 100 mil kwanzas. Mas 100 mil kwanzas.
vou comprar uma coisa de 50 mil kwanzas, por quê? Não, então tenho que comprar as coisas de forma econômica. Tenho que economizar o máximo possível para então atender às futuras necessidades. É mais ou menos essa visão que nós devemos ter. Porque eu também vi, eu estive numa atividade, né, religiosa, e um dos irmãos, ele prontificou-se para fazer o pagamento. Ele fez o pagamento, pagou para todos. Mas no dia seguinte o irmão precisava de dinheiro. E agora eu me pergunto, como é que foi possível você pagar para todos? E aí diziam, não, o irmão tem dinheiro, tem dinheiro. Só isso já não vai com a palavra de Deus. Aquilo é vaidade. O que adianta você gastar hoje para te verem que o irmão tem dinheiro, mas amanhã não tem dinheiro? Então, Deus diz, humilha-te para ser exaltado. Você vai se humilhar aqui na terra, só Deus vai te exaltar. Então, não te exaltas hoje, senão um dia serás humilhado. Então, nós devemos mais ou menos gerir nossas finanças assim, com cautela. Na tua ótica, Sim. não seria bom que esses líderes ou pastores teriam uma educação financeira? Não, claro, seria ótimo. Tem que ter educação financeira, porque ele está a gerir uma igreja. Nós sabemos que na igreja entram recursos financeiros, não é isso? Então ele deve conhecer a educação financeira. Porque é impossível, porque ele vai ter o controle daquilo que entra e sai na igreja. Então é mais ou menos eu penso que os líderes devem sim ter educação financeira. Em poucas palavras, nos dê só um trecho da educação financeira, mais básico, como deveria ser. Se calhar tem muitos que olha, homem de Deus, fala um pouquinho da educação financeira. Eu preciso aprender pelo menos uma coisa. Aproveita essa câmera e deixa ali um trechinho. Bem, a educação financeira consiste em gerenciar recursos financeiros, recursos materiais ou recursos também intangíveis. Mas esses recursos devem ser gerenciados de forma eficaz. Nós vamos fazer hoje a nossa gestão, vamos gastar hoje pensando no amanhã. Então, os líderes devem ter uma visão, devem saber olhar, devem olhar para as suas ovelhas. Vão ver, não, essa minha ovelha precisa disso. O que adianta nós gastarmos o dinheiro todo da igreja em darmos uma festa? Na igreja tem festas que a pessoa se pergunta, mas essa festa é para quê? Não, porque o pastor fez anos. Uma festa de 3 dias. Só isso já é uma péssima gestão financeira. E qual é o impacto da festa do pastor, então, no engrandecimento da palavra de Deus? Deus é o pastor. Estamos a adorar quem? O pastor ou Deus? Estamos a dar uma festa, estamos a gastar 500 mil kwanzas, enquanto tem crianças sofrendo. Então, e qual é então o impacto da igreja na sociedade? Essa igreja tem que atender essas questões. Então, eu penso que os líderes devem pensar no amanhã, devem gerir, procurem gastar menos com aquilo que têm. E tem vezes que na igreja tem gastos que a pessoa se pergunta, mas comprou-se? Não, comprou-se, pagou-se o aluguel da casa do sobrinho do pastor ou do padre. Não, isso já vai contra a gestão financeira. Porque a gestão financeira, nós vamos gerir os nossos recursos financeiros, né? Estamos a falar de dinheiro naqueles bens que são necessários, que são importantes. Vamos supor que um irmão esteja doente. Aí é um bem importante. Nós devemos alocar sim dinheiro, tirar dinheiro da igreja para atender então a saúde do irmão. Então são essas questões que nós devemos prestar atenção. E nós como líderes da igreja devemos responder positivamente às necessidades então das nossas ovelhas. É mais ou menos esse posicionamento que o líder religioso deve ter. E saber que tu és o espelho. Muitos irmãos olham ao líder, olham ao cristão como um espelho, mesmo a própria sociedade. Vamos voltar um pouquinho só no cristão. É assim. Muitas pessoas, você lhe diz, eu já tentei evangelizar muita gente. E eles disseram o seguinte, o irmão vai me evangelizar como se aquele teu irmão está a andar com calças muito apertadas. Então, como é que um mundano vai tentar fazer educação financeira se nós que somos a luz e o sal da terra não temos educação financeira? Então, nós como cristãos devemos dar exemplo. Vamos ler a Bíblia, também vamos ler alguns livros de educação financeira.
E eu farei questão de partilhar com esse grande homem alguns livros, então, para fazer chegar então aos nossos ouvintes. Amém. Muito obrigado. Sim, sim. Amém. Ficou a promessa. Você que tem nos acompanhado, fica atento. Há livros para ti, mas não terminamos aqui. Esse homem ainda tem muito conhecimento para a igreja. Sim. E nós vamos apertá-lo aqui e vai nos esclarecer. Homem de Deus, eu queria, se calhar a minha dúvida é a dúvida de Sim, todos, sim, né? sim. A igreja geralmente, de uma forma direita ou indireita, não tem ensinado o jovem a gerir. Sim. E muitas das vezes, conforme eu já disse a princípio, nós somos obrigados a darmos tudo para que Deus nos retribua. Imagina, vamos supor, eu tenho 50 mil kwanza. Sim. E a igreja há uma contribuição de 50 mil kwanza. E o pastor me diz, dá, né, que Deus Sim. também vai te dar. E eu, como não tenho uma educação financeira, vou pegar todos os 50, vou dar, chegando em casa não tenho nada. Então, para a tua visão, onde é que está a falha nesse ponto? Bem, eu penso que nas igrejas devemos também, nós na igreja nós temos, né, temos estudos, temos estudo bíblico, temos também, algumas religiões temos a famosa catequese. Então, nessa catequese, eu penso que os catequistas deveriam, portanto, ser munidos também de educação financeira. É necessário que estão né, fazer a gestão eficaz das suas finanças. Agora, irmãos, eu penso que aí tem um erro. Eu penso que quando o pastor fala assim, ele não fala tanto no espírito. Porque, desculpa-me lá, eu gostaria só de fazer uma pergunta ao ilustre. Tem um livro na Bíblia que diz que vamos dar tudo o que nós temos em valores de dinheiro? Não. Não, quando Deus fala dar tudo o que tens, está a se referir ao teu coração. Eu não vou dar todo o meu salário na igreja depois para passar fome. Em muitas religiões nós temos visto que o pastor é milionário. Como é que o pastor é milionário, mas todos os crentes estão a viver mal? Onde está o problema? Então, nós, como cristãos, nós devemos ter um posicionamento, porque na igreja temos muito os chamados de bajuladores gospel. Eles bajulam o pastor. Bajulam, quando o pastor chega, tudo é sim, não. Irmão, nós vamos dar também para Deus, mas pensando também em nós. Deus diz, cuida-te para mim te cuidar. Se você está a dar todo o teu dinheiro, Deus vai te cuidar como? Vou explicar uma coisa. Eu tive um colega no ensino médio. Ele qual é aquela religião que não frequenta os sábados? Não fazem serviço? Sétimo dia. Sétimo dia. Ele dizia, não, eu não vou à escola porque no sétimo eu não posso estudar. Eu disse, meu colega, vais reprovar. Deus sabe que você está a estudar. Deus vai entender. Achas que faltar na escola, Deus vai te mandar por inferno? Não. Faltou na escola e estava sempre a orar, reprovou no final. Então é mais ou menos essa visão que os irmãos devem ter. Você também tem que ter posicionamento, porque você lê a Bíblia. Você não pode se apegar, não faças aquilo que eu faço, faças aquilo que eu digo. E o que eu digo tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou dar todo o meu salário na igreja. E tem igrejas até que dizem, o dízimo é 90% do teu salário. Quer dizer, se tu ganhas 100 mil, tens que dar 90 mil à igreja. Mas estás a dar quem? Estás a dar a Deus ou... Então, meus irmãos, devemos ter cautela. O cristão tem que ter educação financeira. Não pode dar todo o seu dinheiro. Tem que dar, por exemplo, se ganha 100 mil, pode dar uns 5 mil à igreja. Mas à medida que o teu salário vai aumentando, tu também tens que aumentar o teu dízimo. Mas não é dar sabendo que em casa vais passar fome. E os teus filhos que precisam de estudar. A tua esposa que precisa de se alimentar. Se Deus diz que o homem vai construir uma família. E se o dinheiro é uma das coisas, não é, que nós precisamos então, né, para vivermos. Como é que você vai sustentar a tua família? Se Deus diz que o homem comerá do seu suor. Todo o seu suor você está da igreja. E vais comer como? Então nós devemos ter essa visão. É mais ou menos isso que nós devemos ter. Meu Deus, acabaste de falar um ponto aqui e me chamou a atenção. Se calhar também chamou a atenção do nosso telespectador. Existe em igreja, eu falo porque temos conhecimento de causa. Existe em igreja que sugam um jovem, tipo,
perde todo o teu tempo na igreja. É obrigado, imagina ele ficar lá na igreja de segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos. Uns até abandonam a escola por causa do trabalho da igreja. Então, porque os líderes mandam, mas os seus filhos estão a estudar. Os filhos do outro devem se entregar na igreja porque têm o reino, né? Sim. Nesse caso, os filhos dele devem se entregar na igreja porque querem o reino e devem ter o reino. E por ali, no decorrer do tempo, esses irmãos acabam não formados. E depois o próprio pastor levanta e diz que aquele irmão não estudou. Agora, onde é que está a falha nesse ponto? Segundo o meu historial, foi uma má gerência, uma má educação financeira, tanto faz má educação cívica, moral do pastor, ou a juventude mesmo é que não tem discernimento caso a gestão do seu tempo. Temos aí temos dois problemas. Temos um problema de liderança. O líder não soube ser líder. Porque um líder que é líder, ele vai estar com as suas ovelhas hoje a pensar no que as suas ovelhas serão amanhã. Um líder que é líder diz ao jovem, estude. Porque não basta só ter a palavra de Deus. Quantos cristãos estamos aí, desculpa-me lá, que hoje não têm o que comer? Porque todo o tempo é orar. Está faltando na escola para ir orar. Está faltando na igreja. Tudo é orar. Até na diz, não, Deus vai me abençoar, mas no final reprova. Então, não posso estudar hoje porque tem de vigília. Mas vai fazer prova, antes de fazer a prova, faz uma oração e tira 0. Então, é isso. E também nós, como jovens, devemos ter discernimento. Nós devemos, você lê a palavra de Deus, como é que o pastor vai te dizer que tens que vir orar no momento da igreja? Tens que vir orar no momento da prova. Não. Porque o cristão também tem que se formar. Nós temos um grande problema. Desculpa-me lá dizer isso. Nós temos muitos cristãos analfabetos. Desculpa-me lá por dizer isso. Muitos cristãos. E não podemos ser assim, meus irmãos. Deus, o Filho de Deus, tem que ser espelho para a sociedade. É uma coisa bonita ver um cristão também licenciou-se. Porque o que acontece na igreja, irmãos? Muitas das vezes, nós notamos que quando o irmão começa a trabalhar, nós notamos que o irmão se afasta um pouquinho da igreja. Mas se afastando da igreja, não quer dizer que você não ora. A igreja não é aquele espaço, a igreja é o teu coração. Você pode fazer uma oração em casa. E procura o cristão. A Bíblia você não vai ler. A Bíblia vai meditar. A Bíblia é um livro para toda a vida. Mas além da Bíblia, vai ler alguns livros. Vai ler o livro de educação financeira. Vai ler o livro de economia do Adam Smith. Pode ler um livro de economia monetária de Milton Friedman. E livros como este, porque depois de uma leitura, nasce sempre um grande homem. Depois da leitura da Bíblia, depois de meditar a Bíblia, nasce sempre um grande homem, mas um homem cristão. Mas o Filho de Deus, para discernir algumas coisas, também tem que ler um livro de MC. Como é que nós vamos ter um cristão que não sabe escrever? Vão ser enganados. Então, você como líder, acho que está a me ouvir agora, incentiva as tuas ovelhas a estudarem. Porque o sucesso de um país depende da sua população. Há diferença entre o crescimento e o desenvolvimento. O crescimento é quando a economia do país cresce. Mas o desenvolvimento é quando a economia do país cresce, mas levando em consideração a potencialização das pessoas desse país. Quer dizer, o país que tem muitos analfabetos é um país, não é um país desenvolvido. É por isso que as pessoas dizem, a China tem muito dinheiro, mas a China não é desenvolvida. Porque as pessoas na China sofrem muito. Então, nós devemos formar cristãos que vão atender positivamente aos novos desafios da nossa sociedade. Um cristão, para falar, por exemplo, de direito, não vai simplesmente com a Bíblia. Tem que também ler um pouquinho. Então, meus irmãos, Deus te ama, mas Deus diz, o homem comerá do seu suor. Vais comer como do seu suor se você não está estudando. E para conseguir um bom emprego em Angola, nós sabemos que devemos estudar em todo o mundo. A melhor riqueza que nós temos duas riquezas. Temos a palavra de Deus e temos o conhecimento. Porque o conhecimento é para toda a vida. Então, líderes, incentivem as vossas ovelhas a estudarem. E você, como ovelha, não deixa ser enganado. Estude, mas não te esqueças de Deus. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Homem de Deus, Sim. disseste uma coisa que me sutil
aqui dentro dos meus ouvidos, Sim, sim. uma palavra que se calhar nem muitos recebem, eu inclusivamente também Sim. já fui falado a mesma palavra, né? Sim. E os pastores usam muito esse versículo que está em Mateus, Sim. buscai primeiro o reino dos céus. Só que neste versículo ele primeiro fala, não te preocupas, né, com o que há de comer, há de beber e há de vestir. Então, e eles pegam isso, buscando primeiro o reino dos céus. E eles falam para todos, né, busquem primeiro o reino dos céus, quer dizer, venham buscar outras coisas vos serão acrescentadas. Imagine se eu venho buscando, estou a cumprir a Bíblia. Será que a minha conta de 10 mil coisas que está em casa, será que o Senhor vai acrescentar? Porque isso é muita verdade. As pessoas têm dizendo, falam isso, até no dia de hoje, né? Existem igrejas, pastores, líderes que falam isso. Preocupa-se mais com o reino do céu e outras coisas. E o texto está, essas coisas, mas eles invertem os textos. E outras coisas Deus vos vai vos acrescentar. Será que eu não estudei? É possível ter uma boa nota? Será que eu não aprendi economia? Não aprendi como gerir? Será que é possível ter uma boa gerência? Não, não é possível. Não é possível. Deus diz buscar primeiro o reino dos céus. Não quer dizer que primeiro sempre a reino do céu não é a igreja. Amém. Muitos irmãos fazem confusão. Pensam que o reino do céu está lá na igreja todo dia a orar. Viram o exemplo daquele pastor que subiu no monte e tentou imitar Jesus Cristo. Morreu. Então devemos ter visão, irmãos. Buscar primeiro o reino do céu. Deus diz colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar como? Eu vou para a escola muito cedo. Primeiro faço uma oração. Eu quando acordo faço uma oração. Eu digo, Deus, tudo que eu estou a fazer daqui em diante, seja em teu nome. Eu vou para a escola, eu não vou prejudicar o meu irmão. Porque eu meti Deus coloquei Deus em primeiro lugar. Eu vou ajudar o meu próximo, coloquei Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar não é faltar no trabalho para ir na festa do pastor. Não é faltar no trabalho para ir porque tem irmãos que adoram o pastor. Adoram o pastor. Você vê o pastor quando chega. Sim. O pai já chegou. Eu vi até a igreja que o pastor não pode pisar no chão. O pastor tem que lhe levantar e lhe meter no colo. Porque ele é um anjo. Um anjo Gabriel. Como assim, irmãos? Você que... Filho de Deus, você que medita, está te dizer que o pastor é anjo. O pastor está a falar, tem pastor que está a lutar com Deus, com demônio. Eu estava vendo um vídeo no Facebook que o pastor está assim a fazer alguns toques. Ainda disse aqui tem um demônio, estou a lutar com ele. Tipo de filme de Jacques Chan. Está a jogar bola, porque aqui tem uma bola invisível. Mas os irmãos então estão a pensar como, meus irmãos? Diz, eu não posso estudar porque o pastor teve uma visão. Disse que eu ainda não posso me formar. Porque, não, irmãos, vamos nos formar. Vamos nos formar. Uma coisa, vocês não notam que o próprio filho do pastor é formado? O filho do pastor é formado. Nós temos visto que o filho do pastor estão sempre em grandes cargos. Mas é preciso formação, senão depois você vai invejar as outras pessoas. Não, Deus, você não me dá, eu estou a te buscar. Não, estás aí buscar Deus mau. O homem comerá do seu suor. Vais comer como do seu suor se você você trabalha. Você não trabalha. Por quê? Não tem como você trabalhar se você não tem conhecimento. E é preciso estudar, é preciso passar numa carteira. Mas podes passar numa carteira levando a tua Bíblia. Eu mesmo estando aqui com esse grande homem, grande irmão, eu posso fazer uma oração. Deus vai me ouvir. Não importa onde tu estejas, Deus vai te ouvir. Não é preciso estar na igreja a começar a limpar o chão, a lavar todas as paredes. Não é isso, irmão. Buscar o reino de céu, nem lavar todos os dias o carro do pastor. Tem irmão até que diz que vou faltar na igreja porque às 5 horas tenho que ir lavar o carro do pastor todos os dias. Então devemos ter educação financeira, irmão. Saber o que nós estamos a fazer hoje. Será que vai engrandecer o nome de Deus? Estamos a fazer, será que vai nos ajudar na vida? Então é mais ou menos essa visão que devemos ter, irmão. Não vamos nos deixar levar por coisas ou testemunhos. O maior testemunho que nós temos, o nosso guião é a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia, mas não vamos deixar de estudar. Tem que estudar, porque Angola precisa de ti. É impossível você não estudar, ir à prova, orar, tirar 20, não vais tirar 20. É impossível com cábula. É impossível. E o Filho de Deus também não pode cabular. É pecado. Então tens que estudar, meu irmão. Estudar, só assim estudando poderás ter, portanto, uma educação financeira eficiente. Sim. Okay. Ficou aqui o essencial da informação.
o nosso tempo é um recurso não Renovável. Sim, sim. Sim, mas antes, porém, a regra de casa vai deixar conselho para a sociedade no geral, como deve, que conselho tens para deixar a sociedade em geral? Aproveita nossas câmeras. Mais uma vez gostaria de agradecer ao Fé Podcast pela biguda oportunidade de me ter cá, porque não é fácil, e graças a eles eu estou aqui. Muito obrigado mesmo, porque vocês estão a fazer homens grandes. Grandeza não é ser grande, grandeza é fazer homens grandes capazes de mudar o mundo, tornando ele num lugar melhor para as próximas gerações. Então, meu irmão, você que está a ver essa entrevista, eu estou aberto para dar uma aula de educação financeira gratuita. Pesquisem o Carlos que Vota, ou podem pesquisar também, podem entrar em contato com o Fé Podcast, nós vamos dar essa aula. E você que é cristão, não basta, busca o reino do céu, vais colocar em primeiro lugar, mas tem que se formar, porque o Filho de Deus tem que ter formação para dar resposta à sociedade. Na igreja, nós também precisamos de juristas, precisamos de economistas, precisamos de psicólogos, porque às vezes o nosso problema não é espiritual. Às vezes nós temos mesmo um problema do coração, precisamos de enfermeiros, de médicos. Então, a igreja precisa disso para tornarmos então uma igreja grande. E você também deve fazer de tudo, se formar, então, para ajudar Angola a ser um país desenvolvido. Então, estude, mas coloca Deus em primeiro lugar. E juntos somos mais fortes. Ajuda o teu próximo. Muito obrigado. Amém, 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 amém. Para quem vai os teus agradecimentos, aproveita. Quem vai os teus abraços, mandar saudações, aproveita nossas câmeras. Primeiramente, agradeço a Deus, não é? Agradeço a Deus por ter me concedido mais um dia de vida. Estou aqui. E também agradeço ao Fé Podcast mais uma vez. Agradeço a minha família pelo apoio incondicional que têm me dado, os meus seguidores, os meus ex-estudantes, os meus professores. Muito obrigado. Muito obrigado. A minha rede social é Economista Carlos que Vota no Facebook, TikTok, Economista Carlos que Vota, Instagram, Economista Carlos que Vota, LinkedIn, Economista Carlos que Vota, Twitter, Economista Carlos que Vota. E não esqueçam, por favor, de seguir o Fé Podcast, porque em breve nós estaremos aqui mais vezes então para falar da palavra de Deus. Obrigado. Amém, com certeza está. Sim. Bem, ficou aqui o mais essencial para você que vai aguardar o livro do nosso bem amado Carlos que Vota. Entre em contato com a página, faremos possível de lá chegar, seja aonde tu estiveres, nós vamos chegar. Bem, para você que ainda não subscreveu o nosso canal, se inscreva, aprenda. O melhor canal que existe religioso é aqui neste lugar. Ouviste o que o nosso economista disse, amado irmão? Não é só ficar distraído, segue o canal, amém. Vou mandar saudações antes de nós terminarmos. A partir de França, nosso bem amado Francisco Manuel, a nossa irmã Teresa Telo, que está lá na França, o meu muito obrigado, nosso muito obrigado. Só somos grandes porque você tem nos feito grande, por ter nos seguido, e meu muito obrigado ao nosso bem amado Carlos que Vota. Essa é a tua primeira das 1001 vezes que estarás aqui. Espero estar contando contigo. Então, ficou aqui o mais essencial, paz e graça, no nome de Jesus. Amém.